Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Olá, bem-vindos. Antes de começar, só realçar aqui um aspecto importante, que é por causa aqui das novas tecnologias. É um problema técnico. É um problema técnico. A FTP. Exatamente. Onde eu tinha a lição, desapareceu, portanto, vamos ter que utilizar aqui outros recursos. E como se não bastasse, o microfone também deixou de funcionar, por isso temos outro microfone. Mas pronto, o importante é que a mensagem chegue. E que possamos aqui refletir sobre esta primeira viagem missionária de Paulo. Até parece que combinou, falámos da primeira viagem no mês de agosto, né? Um mês tão típico para as viagens portuguesas, mas esta viagem foi um bocadinho diferente, não é? É verdade. Foi em Antioquia que foi fundada a primeira igreja gentia. Até aqui, digamos que a fé, e já vamos ver qual era a estratégia de Paulo nestas suas viagens missionárias, até aqui, digamos que a base de evangelização eram nas sinagogas, mas foi nesta terra que se fundou a primeira igreja. E é aqui que conseguimos ver que realmente este era o princípio do Evangelho, né? Falares não só aos judeus, neste caso, mas também aos gentios, que todos mereciam conhecer a palavra e mais que isso, é ser uma responsabilidade nossa, de quem tem esse privilégio, de partilhar não só neste caso com os judeus, mas com os gentios. E foi isso que Paulo conseguiu fazer. E Paulo diz-nos que era a primeira igreja gentia, mas também tinha muitos judeus. Portanto, não havia... Sim. Aliás, isto era a mensagem de Cristo e a mensagem que Paulo também pregou muitas vezes, é que não há grego, nem romano, nem gentio, nem judeu, somos todos um só, não é? Exatamente. Filhos de Deus e pertencentes ao corpo de Cristo. Era por aqui que Paulo avançava sempre, não é? E é engraçado que há aqui uma parte na lição em relação a Lucas que diz que é cuidadoso em sublinhar que tal esforço missionário teve a sua origem em Deus e não na iniciativa dos próprios crentes. É verdade. E é interessante pensarmos um pouco sobre isto, não é? Porque até aqui, digamos que nós víamos, por exemplo, Filipe foi guiado pelo Espírito até ao Etíope. Há o Pentecostes e onde estavam reunidos os discípulos e houve aquela congregação. E aqui parece que foi a primeira vez que se juntaram e que decidiram, olha, vamos até àquele sítio e vamos fazer isto. Numa viagem missionária. Exatamente. E é interessante que a lição chama a atenção para isto, que apesar de haver uma preparação, não deixavam de ser guiados por Deus, não é? E há outra frase que eu achei bastante interessante na lição, que diz, não sei se tu sublinhaste essa parte, que diz, Deus pode operar apenas quando nos colocamos voluntariamente numa posição em que Ele nos possa usar. É verdade. Isto é extraordinário, não é? Esperar que Deus atue quando nós não nos colocamos à disposição de Deus é complicado, não é? Até porque aí não seria um Deus de amor, seria de impor. Alguém de impor. Eu acho, há uma ilustração gira sobre isto, é tu estás doente, teres o copo com água e o comprimido que vai tratar da tua doença e continuas a dizer, mas porquê é que eu não fico bom, mas porquê é que eu não fico bom e não tomas o comprimido, não é? Não tratas. E aqui às vezes nós criticamos, mas porquê é que a igreja não cresce, ou porquê é que não há mais pessoas a converterem-se, porquê é que a igreja não tem mais poder? E quando se calhar nós não estamos não estamos à disposição, não nos colocamos em posição para que isso aconteça na nossa vida e na nossa igreja. E aqui... é interessante ver como é que Paulo e Barnabé, não é? Se prepararam para esta viagem. Não há hipótese, nós voltamos sempre a dois pontos fundamentais. Aqui Paulo teve um período de oração intercessória e de jejum que precedeu a partida dos missionários. E neste contexto, a imposição de mãos foi basicamente um ato de consagração ou de entrega à graça de Deus. Não podemos esperar que hajam alterações, quer na nossa vida, quer na vida da igreja, se não houver esta preparação pessoal anterior. E esta vontade e este tomar de iniciativa de preparar, não é? Oração intercessória, jejum, estudo da palavra de Deus e estar na disposição de ser usado por Deus. Era isso que aqui fez a diferença nestes homens. E depois vamos ver a estratégia que Paulo utiliza para pregar, não é? Ele não chegava e começava a pregar para todos. Ele tinha ali uma estratégia bem definida. Eu achei muito interessante isso, mas já lá vamos, não é? Já lá vamos. Então, a estratégia era a seguinte. Paulo ia às sinagogas, sendo ele judeu, apresentava-se aos judeus daquela cidade e pregava
pregava em ali. casa, digamos assim, pós da casa. E dentro das pregações ele tinha uma estratégia também. Isto é muito importante porque às vezes nós caímos naquela armadilha de vamos ser guiados pelo Espírito e não nos preparamos. Não é? Isto não é preciso grande preparação porque depois Deus vai nos orientar. Eu acho que essas situações assim são as exceções. Quando não é possível fazer de outra maneira, Deus ajuda e intervém de uma maneira especial. Mas quando nós temos hipótese de nos preparar, quando temos capacidades para fazer, Deus espera que nós usemos essas capacidades e os nossos talentos, os nossos dons para fazer isto. E aqui... E aí tu, desculpa interromper, e aí tu até mostras a Deus, se é que precisas mostrar alguma coisa, mas como eu estava a dizer, mostras que aquele assunto, aquele tema para ti é importante, porque nós só nos preparamos para algo que é importante. Não é? Nós, quando tomamos uma decisão, às vezes até dizemos que esta decisão precisa ser ponderada, não é? Não queremos pensar ou tomar assim de ânimo leve. É? E aí tu mostras que quando tu dás importância a um determinado tema, tendes para te preparares, não é? E aqui vemos que esta estratégia, Paulo começava, estamos aqui a saltar de uns dias para outros, mas é mesmo assim, começava com as crenças partilhadas sobre a eleição de Israel por Deus e sobre o reinado de Davi. Portanto, começava por dizer, sim senhora, Deus escolheu o povo de Israel, Davi foi um marco importante, provavelmente falaria sobre Moisés, sobre Abraão, sobre aqueles marcos da fé judaica, sim senhora, porque era o que havia em comum, não é? E a seguir ele introduzia o tema de Jesus, como cumprimento das promessas de Deus, não é? De Deus, não é? E depois alertava-os, em conclusão, contra rejeitar a salvação que era oferecida por Jesus. Digamos que havia aqui uma estratégia de identificação com aqueles para quem ele ia falar. Eu penso que isto hoje em dia, se nós queremos atingir ou chegar a algumas pessoas, a determinados grupos de pessoas na sociedade, não podemos achar que chegamos a todos pelos mesmos meios. Até porque é diferente, né? A maneira como tu podes pregar ou partilhar uma mensagem tem a ver muito com quem te está a ouvir. Claro. Tu não vais explicar a uma criança de 2, 3 anos, ou de 5 ou de 6, da mesma forma que vais explicar a um jovem de 17, 18, 20 anos, ou um adulto de 50, 60, o que for. Não é? Ou alguém que sempre viveu numa aldeia no norte do país, ou em África. Quer dizer, a cultura é totalmente diferente. É isso, varia. Portanto, diz-nos a inteligência e a palavra de Deus que temos que adaptar a roupagem, a forma em que apresentamos a mensagem, consoante o contexto em que estamos. E eu acho que isto é muito importante, ainda mais hoje em dia, em que as diferenças entre as gerações, uma geração que nasceu sem telemóveis, sem internet, sem estes meios, com uma geração que já nasceu só com estes meios, que não consegue conceber a vida de outra maneira, às vezes é necessário haver aqui alterações de forma, na minha opinião, para que possamos levar a mesma mensagem que era um grupo, que era outro, não é? Não pode ser igual para... E, portanto, esta estratégia às vezes surtia bons resultados e outras vezes não é? E há aqui outro pormenor, antes de avançarmos para aquilo que tu já vais dizer, que eu já sei o que é. Há aqui um pormenor que vemos em relação há aqui uma mudança, quando Lucas relata esta mudança em relação a Paulo, não é? Que a uma determinada altura Paulo torna-se o líder. Antes, é engraçado, vemos que Barnabé é o primeiro a ser mencionado. Depois é Paulo, e aqui passa a ser Paulo o primeiro, e Lucas deixa de usar o nome de judeu de Paulo, que era Saulo, passa a ser mesmo Paulo, e depois é que é Barnabé mencionado. Digamos que houve aqui... Diz. Eu acho que Paulo devia ser um homem extraordinário e tinha uma coisa extraordinária, que era um amor pelo seu povo. Ele nunca desistiu de pregar ao seu povo. Ele amava os judeus, era a nação dele, era o seu povo. E é engraçado tu veres aqui, não pensaste porque é que aqui Paulo torna-se líder em relação ao Barnabé, digamos assim? Porque eu acho que ele ia assumir verdadeiramente o evangelho dos gentios. E, portanto, já não necessitava do nome, digamos, hebraico, digamos assim, sim. mas sim o nome... Acho que sentiu que chegou a hora, de novo nascimento, chegou a hora de assumir. De assumir que eu serei o apóstolo dos gentios, não é? Mas ele nunca deixou de ir às sinagogas e de tentar com que e aqui o seu mostra a coragem que ele teve e que tinha. Né?
Porque nós sabemos, e em off, estavas a ler aquele versículo das dificuldades de Paulo, que já lá vamos, se calhar, e é impressionante ver como é que Paulo tinha esta capacidade de sofrer e de dizer que, não, chegou agora a hora, eu assumo, e sem qualquer problema, conseguiu falar tanto só com gentios ou com judeus, mas ele aquilo que ele acreditava, ele sabia que era tão verdadeiro e tão puro, não é? Aquela relação com Deus que ele tinha que ser algo muito próximo, que ele não tinha medo das consequências e de assumir a liderança, digamos assim. É verdade. E noutra parte, Paulo também diz: fiz-me romano para com os romanos, grego para com os gregos, era hebreu quando estava com os hebreus. Capacidade extraordinária para se adaptar a forma ao contexto. Não é o contrário, atenção, não é chegar lá e mudar a doutrina. Eles. É verdade. E mudar a doutrina porque estava no sítio. Não, era a maneira de apresentar, a estratégia de apresentar era adequada ao contexto. Isto digamos, acho que é... Isto aqui é uma parte que ninguém nos ouve, é a mesma coisa de jogares em casa em 4-4-2 e vais fora é e verdade. jogas mais consoante as equipas com que se joga, tem que se alterar a estratégia. E Paulo fez isto muito bem. E é interessante que logo de início, ainda vindo buscar aquele amor de Paulo pelo povo, ele percebia que havia mais gentios a responder positivamente àquilo que ele dizia do que judeus. Não é? Mas ele não desistia, havia um grande amor deste homem pelo seu povo, sem dúvida nenhuma, e pela história de Israel e pelo o povo escolhido de Deus. Paulo tinha isso, mas muitas vezes aqui, como foi nesta sinagoga de Salamina, em que ele prega e há gentios que se convertem e há judeus que ficam revoltados e que o tentam expulsar e que o tentam... Atenção que aquilo que ele dizia, esta parte da justificação, não é? Aquilo era quase uma afronta, digamos. Quando Paulo apresenta que o perdão e a justificação estão disponíveis só através de Jesus e não através da lei de Moisés. Isto era uma doutrina nova, era uma coisa que não, voltamos àqueles 3 pilares que já vimos aqui, não é? Sim, as obras, o santuário e a lei, não é? Isto eram os pilares e a sociedade girava em volta disto. E quando Paulo vem dizer, não é a lei que nos salva, tem que ser Cristo, isto abalava, não é? E eu acho que isto também é um ponto importante para nós ressalvarmos. Não é? Hoje em dia, será que nós podemos estar nesta posição de... Dos Deus. Não, o que nós acreditamos é que é verdade e não há possibilidade de haver alteração, não há mudança. E, portanto, tudo o que vier que não for igual àquilo que nós estamos habituados, rejeitamos. Eu não estou a dizer que devemos aceitar aquilo que vem de novo. Ou não, estou a dizer é que examinai tudo e retendo bem. E estes judeus não faziam. Não é igual ao que nós acreditamos, põe de parte. Não é? E este põe de parte era ao ponto de apedrejar e de matar. Não é? Eu vou, aquele versículo que eu há bocado o Bruno estava a falar era esta. Paulo a dizer, passei por muito mais trabalhos e aqui... Ele acabou por ser apedrejado, mais à frente vamos ver, mas ele dizia, passei por muitos mais trabalhos, prisões, perseguições e perigos de morte muitas vezes. Fui 5 vezes castigado pelos judeus com 39 chicotadas. Sabes porque é que eram 39? Porque achava-se que se levasses 40 chicotadas morrias. Então dava 40 menos uma. Eram 40 menos uma. E portanto ele levava 39. Fui 3 vezes espancado e 1 vez apedrejado. E esse apedrejamento foi nesta viagem missionária. Naufraguei 3 vezes e passei 1 noite e 1 dia perdido no mar. Tive de fazer viagens sem conta, sofrendo perigos nos rios, com ladrões, com compatriotas, com estrangeiros, perigos na cidade, no deserto, no mar e mesmo entre os falsos irmãos. Tive de suportar trabalhos e canseiras, muitas noites sem dormir, fome e sede, muitos dias sem comer, frio e falta de roupa. E era este homem que passou por isto tudo e continuava a levantar-se e a pregar aos judeus que muitas das vezes foram os judeus que infligiram estas circunstâncias a Paulo, mas ele não desistia, não é? E é isso que é extraordinário em Paulo, perceber que depois, mesmo passando estas dificuldades, uma a uma, claro que isto não foi num ano nem 2, foi durante algum tempo, mesmo ele passando essas dificuldades, é aquilo que tu dizes ao início, ele não desistia, levantava-se e seguia o seu caminho. Eu acho que nós vimos aqui, ao longo deste tremensário, temos visto a natureza de Cristo refletida em algumas pessoas. Lembras-te de Estevão, de Filipe e agora Paulo. Paulo não se deixava levar
pelas circunstâncias, era o amor de Cristo, o amor de Deus pelas pessoas que o fazia suportar isto tudo. Ele sabia que a sua missão era importantíssima e não É desistia. interessante que esses três exemplos que estavas a falar, nenhum deles realmente tinha dúvidas do que é que estava certo. Verdade. Nenhum deles tinha dúvidas da palavra de Deus. Todos eles tinham um vasto conhecimento e, acima de tudo, para além do conhecimento, tinham uma comunhão que devia ser algo extraordinário. É verdade. Há uma coisa que também é interessante. Nós vemos aqui que depois que João Marcos não tem esta coragem que Paulo tem. E acabou por voltar para trás. Mas sabemos que, posteriormente, João Marcos volta novamente, É engraçado volta que novamente ao trabalho e Paulo, que nesta altura fica chateado por ele voltar para trás, vai recuperá-lo novamente para o ministério. E eu acho que isto é bom, porque nós nem sempre estamos neste pico de funcionamento, de consagração, de relação com Deus e podemos nos afastar. Mas aqui temos uma prova que Deus não rejeita, não desiste, não é? E que podemos sempre voltar e a ter... Como ao início estávamos a falar naquela parte da lição, desde que nós possamos estar disponíveis para Deus atuar. E é engraçado essa parte em relação a João Marcos quando sai, repara quão difícil que ele não deveria ser. Pois, não é? Repara, as viagens eram feitas a pé, não havia... Quer dizer, não devia ser nada fácil. Mas também a lição diz-nos que eles sabiam que... Pois. Paulo sabia logo do início, né? O que é que ia acontecer. Que não ia ser fácil, não é? É verdade. E Paulo começou logo, quer dizer, Paulo sabia, eu tinha sido perseguidor e agora passei a ser perseguido, não é? Ele melhor que ninguém sabia o que era ser perseguido. É verdade. Paulo sabia isto. E esta mensagem que Pedro e Paulo também da justificação disponível através de Jesus e não através da lei de Moisés. Este era um ponto que devia ferir muito a sensibilidade daqueles judeus, não é? Era algo que ia contra o pensamento deles, não é? Isso era uma afronta, como estavas a dizer. É verdade. Era motivo para Era motivo. E eles não perdiam tempo a examinar sequer, passavam logo para aquilo se não fosse igual, o se ataque. não fosse chapa assim, como costumamos dizer, eras logo rejeitado. É verdade. Depois, esta viagem continuou, não é? Passou por várias localidades. Mas é engraçado que em todas as localidades, ou uma parte delas, acontecia praticamente o mesmo. É verdade, havia aqui um padrão de resposta, não é? Paulo ia, falava com os judeus interessavam-se e havia gentios que também se interessavam. Esses gentios falavam com outros gentios e na próxima Tudo cheio. Na próxima reunião de evangelismo, tudo cheio, havia mais gentios do que judeus. E isto causava o quê? Era uma grande inveja na parte dos judeus. É verdade. E os judeus pensavam, então, mas que homem é este que chega aqui e consegue congregar todos aquilo que nós não conseguimos fazer? Ele consegue congregar todos e ainda por cima apresenta umas doutrinas que não são bem aquilo que nós ensinamos. Fala aqui de um Jesus e tal, e isto é complicado. Este homem tem que ser... Foi a mesma coisa que Jesus, repara. Tal e qual. Foi a mesma coisa que fizeram com Jesus. E até mesmo com Estevão. E com Estevão, não é? Todos aqueles que pregavam coisas diferentes. Mesmo sendo verdadeiras, todos eles sofreram essas consequências. O resultado era sempre o mesmo, ou deveria ser sempre o mesmo. Era a morte, o expulsar. E isso depois nós vamos ver mais à frente, quando Paulo e Barnabé fazem a cura do cego, não é? Do coxo. Do cego, do coxo. É que depois tem essa consequência. É verdade. É incrível como é que os judeus, naquela altura, podiam estar tão obcecados com o que estava... É verdade. Com o ritual, digamos assim. Não é? É mesmo isso. Tu, para te converteres, tinhas que ser... Os homens tinham que ser circuncisados. Não é? E quando Paulo apresenta que não, a justificação... através do sacrifício de Jesus e não através de atos exteriores ou da lei. Isto foi uma nova esperança para aqueles porque não eram judeus, mas que queriam conhecer o Deus verdadeiro, não é? E que viam estes obstáculos, porque para os gregos, repara, o ser circuncidado era uma coisa impensável, horrível, era uma coisa execrável, digamos assim. Portanto, havia aqui aspectos que até eram culturais, que eram um obstáculo forte. E aparece este homem a dizer que não era necessário, então só podia haver confusão, não é? E foi isso que aconteceu. Via este padrão, gentios aproximavam-se
judeus afastavam-se ou queriam eliminar Paulo, com várias ameaças de morte e por aí fora, e portanto vemos que provavelmente terão sido estas circunstâncias que levaram Paulo a perceber: eu tenho é que pregar aos gentios. Claro. E os apóstolos que estão em Jerusalém. E Paulo depois tem uma frase engraçada, né? Que nem todos os que são de Israel são israelitas. É verdade, não é? Isto para dizer que aqueles que podiam estar a tentar defender a lei de Deus e a fé no Deus verdadeiro, podiam estar a fazer mal, não é? Antes de estarem a contribuir para a missão de Deus, estavam, por outro lado, a quebrar essa missão, não é? Depois temos aqui aquela parte que eu estava a falar há bocado da cura desse homem, em que é um episódio engraçado em que confundem Paulo e Barnabé com deuses. Mas agora repara, onde é que eles foram se meter? Onde é que eles foram pregar? Não é? Que assim que há um milagre, vão buscar bois para oferecer a Deus grego, aos Zeus e a Hermes. Portanto, não, e eles tinham bem definido, né? Barnabé era como o Zeus e o Paulo era como o Hermes, que era o colaborador e o porta-voz. E portanto, repara, é interessante que a lição apresenta essa história. Né? Havia esta história, né, de um poeta, Ovídio, que dizia isto mesmo, que uma lenda de uns deuses, que viriam, não é? E que havia um casal, o único casal na cidade que tinha aceite estes dois deuses, o resto da cidade não ligou nenhuma, e portanto, o que é que estes deuses fazem? Matam, destroem a cidade toda, exceto daquele casal, e na casa daquele casal de idosos que os recebeu, criam um templo e eles tornam-se sacerdotes. E isto devia ser uma história que devia ser contada de geração em geração. Passava ali em todo lado uma coisa marcante. E de repente vêm dois homens que fazem um milagre de curar um costo de nascença. Isso. O que é que eles pensaram? Oi, temos aqui os vamos, mas é ligar, vamos já oferecer sacrifícios a estes homens, não faz a história ser verdadeira, não é? E portanto, mas vemos que aqui Paulo e Barnabé têm este gesto de rasgar as suas vestes, e isto era um sinal de grande indignação, e com dificuldade, apesar disso tudo, com dificuldade é que impediram que eles os oferecessem sacrifícios para a Paulo e a Barnabé. Assim. Mas a frase que Paulo diz também eu acho que é marcante, não é? Nós somos quê? Homens iguais a vocês. E é uma coisa que Paulo nunca deixou de mencionar e de transmitir essa mensagem que, tal como estava a dizer, nós somos homens iguais a vocês, que todos tinham o mesmo direito de ouvir a palavra de Deus e de ter esse conhecimento. E ter acesso à salvação, não é? Era isto. E no meio disto, depois há uma parte da cidade que fica do lado de Paulo e a outra que fica... Depois vêm os judeus das cidades onde eles tinham passado, Icónio e Antioquia, e vinham, juntaram-se para tentar eliminar Paulo. E é aí que Paulo é apedrejado e é dado como morto. É dado como morto. E é interessante que Paulo, quando nós lemos, Paulo assim levanta-se e continua. Como se nada fosse. Como se fosse, eu já sei que isto vai ser assim, portanto, há que suportar, e ele diz, há que suportar as tribulações e continuar. E era assim que Paulo fazia, e este sentido... E tem aquela frase, né? Por muitas tribulações não se importa entrar no reino de Deus. É isso mesmo. Paulo, digamos que, como nós vimos no culto há uns sábados, numa mensagem aqui no culto, Paulo tinha um propósito bem definido da sua vida. Sim. E, portanto, todas as dificuldades que aparecessem eram circunstanciais. E Paulo também tinha aqui uma grande vantagem, que já tinha estado do outro lado. É verdade. Paulo tinha sentido realmente uma mudança extraordinária. Podia ser eu a estar ali a apedrejar-me. A apedrejar outra pessoa, né? Porque eu já estive a apedrejar alguém igual com Estevão, não é? A mim, né? Alguém que defendia o mesmo e provavelmente terá manifestado o mesmo amor que Estevão manifestou por aqueles que o apedrejaram, e provavelmente terá feito a mesma oração que Estevão: Pai, perdoa-lhes este pecado, porque eles ainda não sabem. E que voltamos a Jesus na cruz, o exemplo, né? Perdoa, porque eles não todos sabem eles tinham Jesus como um exemplo marcante. E é muito interessante que eles manifestam características
que nós atribuímos a Jesus, como esta questão do amor ao outro e de, apesar de estar a sofrer, do outro nos estar a agredir, do outro nos estar a magoar, conseguir abstrair-nos disto e ver que o outro pode ser... Pode e tem direito a ser, não é? Mesmo estando a ofender. É incrível o amor que Paulo demonstra aqui pelo próximo e não é só isso. E Paulo devia ser alguém, digo eu, bastante persistente. Sim. Quer dizer, passares por essas dificuldades todas, mesmo que tenhas a certeza, que tenhas um relacionamento, tens momentos que tu pensas, fogo, estou cansado, mas repara, já chega, mas ainda assim... Se nós podíamos nos ter questionado porque é que Deus tinha escolhido Paulo. Mas se nós repararmos, Paulo tinha uma personalidade com hábitos muito marcados, provavelmente uma pessoa muito metódica, muito organizada, forte, muito disciplinada. E com espírito de liderança, muito provavelmente. Isso mesmo, e com o objetivo é este e é para seguir e é para fazer. É isso mesmo. E quando Deus pega nele, ele aplica-se da mesma maneira que se aplicou a perseguir os cristãos e a estudar a doutrina. Discípulo de Gamaliel, né, um dos mais exigentes rabis daquela altura. Portanto, era um homem habituado à disciplina, ao rigor, ao sacrifício, e ele apercebe-se que estas minhas características que eu usava para perseguir os cristãos, agora podem ser usadas para, o reverso da medalha, para pregar a fé cristã, não é? E nós conseguimos ver no episódio de Estevão que está relatado que Paulo era o líder dos perseguidores. É verdade. E é isso que estás a dizer. Paulo de certeza que tinha aqui características, só podia, por isso é que foi escolhido para este trabalho fundamental, tinha aqui características fundamentais para este tipo de trabalho que, digamos que hoje em dia é fácil nós vermos histórias e sabemos que de ir para aqui ou para lá, para um determinado país ou um determinado continente e pregar, mas na altura isto não era assim, não era uma prática comum. Claro. Basta tu perceberes uma coisa. Ele, para ser fariseu, para pertencer ao Sinédrio, tinha que ter uma família. Onde é que está a família de Paulo? Não é mencionado, não é? Ele provavelmente foi abandonado pela sua família, não sabemos. Não sabemos. Paulo, as mulheres são tramadas. Paulo provavelmente, se a sua família não se converteu, Paulo foi sozinho. E se tivesse convertido também não era possível acompanhá-lo nestas missões. Não. Bem, nós vemos que Pedro também teve que deixar a sua família para ir pregar. Portanto, não eram situações fáceis, não é? Mas e temos que ter a noção do tempo que era. Quer dizer, uma viagem não era a mesma por exemplo, a distância era a mesma, 30, mas o tempo... 30 km eram feitos a pé, não eram feitos de carro, com ar-condicionado. Não era hoje vou ali jantar à tua casa, são 20 km e um quarto de hora estou ali. Não era isso. Portanto, e o cansaço que era, tudo. Era uma vida de sacrifícios, não é? Uma vida aqui havia muito mais esforço e sacrifício da parte da pessoa para fazer este tipo de trabalho, não é? Lá está. Colocar-nos no sítio onde Deus nos pode usar. Se nós não nos colocarmos, dificilmente Deus nos vai obrigar a fazer isto. Até porque é contra a vontade de Deus. Não é? Temos várias perguntas no final da lição. Eu acho que estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Esta questão de João Marcos de ter voltado para trás e depois ter ido, é interessante que podemos tirar daqui algumas lições, né, acerca daqueles que em certas circunstâncias se revelam infiéis à sua vocação ou têm períodos em que voltam atrás. Não é? Devemos relembrar que também com este grande homem, Marcos, não é? João Marcos, que ele teve um período de dificuldade, que infelizmente nem sempre estamos no pico da nossa... Transportando um bocado para os dias de hoje, nem sempre estamos no pico da nossa espiritualidade. É, mas que há sempre um retorno. E Deus está sempre um recomeço, é mais um recomeço. Deus está à espera, vamos recomeçar, vamos recomeçar. Aqui um bocado lembrando a história do filho pródigo, né? Que o pai está à espera para recomeçar, a relação. Não interessa o que ele fez, e todos os dias ia lá ver se ele voltava. E tem sempre essa oportunidade. E aqui Paulo ficou zangado. Sim, e até mesmo discute, né? Com zangam-se. Há ali uma separação e depois mais tarde ele diz, toma Marcos e trá-lo comigo porque me é muito útil para o ministério. Ele sabia que aquele homem tinha capacidades para ser um servo de E aqui até vejo a humildade de Paulo a
funcionar, não é? Podia dizer que não. Dizer não, desistiu. podia ter posto logo de parte, mas Logo de não. parte, mas não. Há sempre uma segunda hipótese. Segunda, terceira, quarta, quinta, décima. Para Deus há sempre uma segunda hipótese. Outra pergunta que eu achei interessante foi: Paulo e Barnabé podiam ter ficado cheios de orgulhoso de ver aquela multidão toda a querer oferecer sacrifícios, são deuses Sim. e tal, não é? E aproveitar o E aproveitar, momento, não é? né? Olha, Aquelas vamos prendas gozar, todas. não é? Vamos gozar isto. E aqui a pergunta que nos faz é: podemos nós às vezes reagir? Como é que nós reagimos quando somos tentados a receber os créditos Por aquilo que Deus por fez. aquilo que Deus fez, não é? Portanto, eles tinham esta noção. Quem fez este milagre não fui eu. Isto só aconteceu porque Deus é que esteve aqui. Deus é que fez o milagre. Deus é que nos deu o poder para tal. Eu só sou um instrumento, não Tal e é? qual. E às vezes nós podemos cair neste erro de não, fui eu que preparei o Fui eu programa que fiz o programa todo. e, portanto, saiu do meu esforço. É claro que há sempre o nosso esforço, mas Sim. sem Deus Não seria possível. Não é, E não é? E esta é aqui impressionante a como é que questão... Paulo e Bernabé têm a humildade de reconhecer isso. Não é? E para terminar, acho que esta é uma questão que tem sido aqui transversal há várias semanas. Como podemos assegurar-nos de que não deixamos as tradições feitas pelos homens, ou até mesmo crenças que temos há muito tempo, impedir o nosso avanço na verdade, como fizeram os líderes religiosos que se opuseram a Paulo? Aqui é um assunto que eu tenho pensado muito, a questão da verdade presente, a questão de que nós não sabemos quanto tempo é que Deus ainda vai demorar a voltar e que revelações à sua verdade é que Deus ainda mais tem para nós. Podemos cair, na minha opinião, no erro de acreditar que já está tudo descoberto, já está tudo dito, Já não falta nada. Deus já ensinou tudo, já não precisamos de mais nada, temos as nossas doutrinas, temos tudo feito e, portanto, estamos sentados à espera que aconteça. Enquanto quando Deus pode pode haver- revelar-nos mais coisas. Não é? Eu aí comparo um bocado, acho que todos nós, quem gosta de tecnologia, ou mesmo em relação aos carros, não sei se já te aconteceu alguma vez, por exemplo, tu vês uma televisão e dizes, com determinadas características, e dizes, é impossível Fazer melhor. É verdade. Foi revelado tudo. Já tem o 4K, já tem o Wi-Fi, já tem isto, já tem aquilo. Este telemóvel já tem tudo. É impossível. Não se consegue melhorar mais do Não que se consegue. Este carro, estas linhas, isto tem tudo. Não dá. verdade. E ao fim de 3, 4 anos, tu olhas e dizes, fogo, Já desatualizado. já Como está. é que é possível? É verdade. Inventaram mais isto. E é um bocado assim. Às vezes nós, aquilo que tu dizes, pensamos que já está tudo revelado, já está tudo feito, então... Que já sabemos tudo. Até há pessoas que às vezes não estudou a lição porque eu já li, já sei. Enquanto que pode haver perspectivas diferentes, E há sempre aumenta-se o perspectivas conhecimento, há novas descobertas arqueológicas, descobre-se os contextos que são diferentes, que são tão importantes para a interpretação aqui destas histórias e destas atitudes, destes primeiros evangelistas. E, portanto, hoje em dia eu acredito que nós também temos que estar bem próximos de Deus e com uma mente disponível para abarcar as novas revelações que Deus traz até à sua igreja. E isto é muito importante, em especial para os jovens que precisam de receber uma dose maior Dose reforçada. de vitalidade vinda diretamente de Deus para construírem a sua igreja do amanhã e não viverem somente com uma igreja de passado com a qual eles não se identificam. Acho que é importante pensarmos nestes assuntos. Fica como mensagem final. As palavras cruzadas chegam ao fim, despedimos de todos, desejamos boas férias àqueles que estão de férias. Nós, como já viram, desde a última vez ainda não fomos de férias. É verdade, continuamos por aqui, mas Há de chegar a nossa vez. cada um tem o que merece. Exatamente. Desejamos a todos uma boa semana e até à próxima. Adeusinho, até à próxima. Escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração.
isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, teu poder que vem lá do alto. Teu poder pra vencer o mal, e teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, o teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder